Queridos irmãos, alguns encontros que a gente tem na vida, eles nos marcam profundamente. Encontros que às vezes fazem com que as gerações futuras sejam tocadas por esse encontro. Eu fico imaginando os encontros que os meus ancestrais tiveram para que eu pudesse chegar aqui. Eu fiz aquele exame do DNA e descobri que, graças a Deus, 68% de africano eu sou. Tem até 2 povos judeus aqui, nesse corpo. Mas 68%, lá da costa da mina, de Gana. E eu fico imaginando quantos dos meus ancestrais se encontraram no meio daquelas situações terríveis de escravização, de muito sofrimento. Mas esses encontros suscitaram coisas extraordinárias, fazendo com que os meus pais chegassem, também se encontrassem e surgisse a pessoa linda e maravilhosa que está à frente de vocês. Agora, é muito interessante ver na Bíblia que a Bíblia tem encontros também. Encontros esses que transformaram a fé cristã. Eu quero falar de um encontro na palavra de Deus, que se não fosse esse encontro, talvez nós não estivéssemos servindo ao Senhor em comunhão com o Senhor. Nós temos a ideia muito clara de que a nossa fé cristã veio da Europa, veio dos Estados Unidos. Nós temos isso gravado em nós, fruto dessa colonização que imprimiu em nós essa visão. Agora é muito interessante olhar o que aconteceu com Filipe. E eu quero deixar bem claro aqui que esse Filipe era o helenista, não era o Filipe, não era aquele que, enfim, andou com Jesus, mas Filipe aqui é o Filipe que fazia parte da igreja, era o diácono que estava ali juntamente com Estevão e tudo mais. Um daqueles que foram escolhidos para cuidar da igreja. E a gente olha lá no texto de Atos, a gente está conversando sobre Atos, lá no capítulo 8, isso. No capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 26, diz assim: O anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: Senhor, entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. E em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Quem me pede de ser batizado? Disse Filipe:
Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. É muito interessante pensar nesse encontro aqui, meus irmãos. E aí eu quero trazer algumas coisas para vocês para a gente refletir. Antes de mais nada, quero dizer que o cristianismo começou em África. A fé cristã começou em África. Século II a.C., nem Europa existia. Se existia, sim existia, mas era a periferia do mundo. A igreja que começou anunciando o evangelho era uma igreja africana. E havia, então, um relacionamento muito interessante entre Roma e África. Era um relacionamento comercial. Depois que foram descobertas vários utensílios foram descobertos romanos, foram descobertos em várias partes de África, mostrando a relação que havia do Império Romano com a África, o continente africano. Em especial este lugar, o reino de Meroe. O reino de Meroe era o reino que tinha a rainha Candace. Candace não é um nome, é um título. É um título. E é muito interessante porque a gente olha o texto e vê que Filipe, então, foi levado pelo Espírito Santo. Por isso que a gente fala muito que o livro de Atos é o livro de Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo estava conduzindo Filipe para que ele se encontrasse com esse homem etíope. O etíope e a Etiópia eram os confins do mundo. Vocês se lembram de que Jesus Cristo falou: vós sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. A ideia de confins do mundo era um lugar longe, muito distante, e esse lugar era justamente a África. E a Etiópia era considerada um lugar muito forte, sobretudo na metalurgia. Era considerada um lugar muito forte na escrita. Já havia escrita na África, sobretudo na Etiópia. Eu não sei se vocês sabem, de todas as partes da colonização, certa vez, alguns europeus se reuniram em 1884, 85, e resolveram dividir a África. E eles pegaram vários reinos e dividiram no grupo que a gente tem, eu não sei se 54, 56 países no continente africano. Simplesmente resolveram. E começaram a invadir, a ocupar esses espaços. O único espaço que não conseguiram ocupar foi justamente a Etiópia. A Etiópia ficou a cargo da Itália. E quando os italianos lá chegaram, encontraram embarcações muito maiores que aquelas que eles haviam trazido, pela força desse povo, que era uma força constante. E aí, então, a gente olha especificamente esta mulher aqui, ela, a Manitere, que ela era, então, a Candace, a rainha desse reino chamado Reino Meroe, que era a civilização núbia, uma civilização fortíssima na Etiópia. E é interessante que Filipe, então, pega a entrada e desce de Jerusalém, ele, então, vai a Gaza. Gaza era a última cidade antes de chegar no Egito, antes de chegar em África. E ele, então, partiu, não encontrou, então, esse etíope, esse eunuco. Eunuco eram pessoas castradas, não tem
necessariamente uma compreensão se ele era um eunuco como eram os eunucos que eram castrados, porque ele entrava no templo. Ele entrava no templo. Então, para um eunuco jamais entrava no templo. Então aqui ele pode ter se chamado de eunuco por ser ministro. Ele era um homem muito considerado. Era um homem que tinha uma responsabilidade muito grande. E ele é encarregado, então, de todos os tesouros da rainha. E quando eu olho esta rainha, eu me lembro da rainha de Sabá. Né? Lembra da rainha de Sabá? Essa mulher se encontrou uma vez com Salomão. Está lá no livro de Reis. E ela se encontrou com Salomão e ela chegou lá com muita riqueza para encontrar com Salomão. E ela fez 3 perguntas para Salomão. Salomão era considerado o homem mais sábio do mundo. Aí vem uma mulher de África e faz 3 perguntas, 3 enigmas para ele responder. E ela disse, se você responder esses enigmas, aí vai estar muito legal, porque toda essa riqueza vai ficar com você. E, claro, Salomão conseguiu responder aquelas perguntas, segundo o texto, e a Bíblia diz que até parte do primeiro templo tinha muitas coisas que vieram trazidas também de África através daquela rainha. Essa rainha aqui, ela então também tinha a sua importância, e este homem então viera para Jerusalém para adorar a Deus, porque ele era um homem temente a Deus. Só que ele era um pagão. Ele era considerado gentil, considerado pagão. Ele vem então para adorar o Senhor. E ele indo então, como diz a palavra do Senhor, estava na sua carruagem, e a Bíblia fala, o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. É muito interessante a gente estar sintonizado com o Espírito Santo, porque às vezes, meus irmãos, o Espírito Santo faz coisas que a gente nem entende. De repente você está num lugar, você não é transladado, você não vai para outro lugar, como aconteceu com Filipe aqui, mas o Senhor fala ao seu coração para você estar em certos lugares que você jamais imagina. Eu já contei para você pode contar tudo de novo, né? Estou ficando velho, é assim mesmo. Mas já contei a vocês que eu estava lá em Rondônia, e eu peguei 5 horas da manhã um ônibus para Anari, e eu, desatento como sou, talvez essa seja a minha maior qualidade, eu peguei o ônibus e entrei no ônibus e fui caminhando, e chegou, Anari era 3h30 de estrada de chão, uma poeira danada, isso lá em Rondônia. E de repente deu 4 horas e o ônibus nunca chegava, e eu disse, por que o ônibus não chega? Por que aconteceu? Falar no motorista, não vai para o Anari, não? Ainda falei alto assim. Aí todo mundo do ônibus começou a rir. Aquele ônibus que entrava cama, galinha, entrava tudo. Imagina, aquela coisa meio de safari, era assim. E aí, então, todo mundo começou a rir. Pastor é muito conhecido. Pastor, você pegou o ônibus errado, você está indo para Ariquemes. E eu, meu Deus, e agora? E eu tinha que estar lá na congregação, tinha que pregar na congregação. Cheguei, então, na telefônica, e a gente chegava com aquela roupa, uma roupa que vinha sem querer, que era poeira pura, a gente estava todo empoeirado, a moça começou a dizer, você é lá de Machadinho do Oeste, né? Eu sei, exatamente, sou de lá. Preciso dar um telefonema. Liguei para o irmão falou, olha, infelizmente, peguei um ônibus errado. Ele disse, glória a Deus. Eu disse, meu Deus do céu, acho que eu estou no lugar certo. Eu erro, o pessoal dá glória a Deus, né? Glória a Deus. Por quê, irmão? Porque você ia morrer hoje. Que é isso? Pô, sou do Rio de Janeiro, morrer em Rondônia? Cá para nós, você ia morrer hoje. Você lembra a evangelização, um dia que você veio aqui, pregou o evangelho, aí umas pessoas se converteram, graças a Deus. Se converteu uma mulher, e o marido dela odeia crente. E ele disse que ia te matar quando você viesse. E ele estava esperando, porque ele sabia o horário que você ia chegar. Não sei como ele descobriu isso, mas ele estava tocaiando isso. Eu vi lá, jagunço com 13 anos de idade. Jagunço mesmo, com a vozinha fininha. Disse que ia matar o vice-presidente da igreja,
porque estava com alguns problemas de débito lá. Coisa desse nível, coisa que a gente não entende, que é Brasil. Mas então, eu fiquei muito feliz, fui à casa do pastor, amigo e tal, depois voltei para casa, 3 meses depois eu voltei lá em Anari, e voltei lá, o primeiro que me recebeu foi ele, esse homem. Ele veio em minha direção, eu pensei, eu já estou aqui com um som de berimbau na minha cabeça, né? E aí ele chegando, ele me deu um abraço, eu não entendi nada. Ô, pastor, tudo bem, não entendi absolutamente nada. Depois, então, teve o culto, só teve uma conversão. Aquele senhor. Eu fiquei incomodado e perguntei a ele, o que aconteceu? O que aconteceu para que você mudasse tanto? Ele disse para mim, olha, eu odiava crente, eu estava te odiando. Mas a minha mulher, ela mudou tanto nesses meses, ela mudou tanto, que alguma coisa tem, eu quero saber desse Jesus. Eu confesso a vocês que eu posso agradecer, eu sou muito desatento, mas nesse ponto eu posso agradecer que o Espírito Santo me fez pegar um ônibus errado. O Espírito Santo age em nossa vida de uma forma extraordinária se estamos em sintonia com Ele. E aí Filipe foi orientado pelo Espírito Santo, quase que forçado pelo Espírito Santo a se aproximar daquele homem. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo a profecia e perguntou, o senhor entende o que o senhor está lendo? Às vezes, meus irmãos, como disse Gustavo, a gente só com a nossa prática, a gente não precisa falar. Entretanto, existem momentos que a gente precisa sim falar do Evangelho. Falar do Evangelho. Esse momento aqui não era um momento de prática, até porque aquele eunuco não conhecia Filipe. Ele precisava ouvir, porque ele precisava entender a palavra de Deus. E a palavra de Deus que ele estava lendo era o texto de Isaías, possivelmente Isaías 58, claro, era Isaías 58. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada. E o eunuco estava ali aprendendo da palavra, com desejo maior de saber do Senhor Jesus. Ele pergunta, quem é? Ele está falando do profeta Isaías, está falando de si mesmo, está falando de outro alguém. Ele deu então uma chance, uma oportunidade, abriu então um caminho para que Filipe pudesse falar de que aquela manifestação ou aquela comprovação da profecia lá no século 8, aquela profecia estava cumprida em Jesus Cristo. Jesus Cristo que passou, sofreu todas as lutas, passou tudo por nós. Esse Jesus era que o texto de Isaías estava falando. Um dia, conversando com uma judia, amiga, um colega, já não vejo há muitos anos, é Lia, se não me engano o nome dela, e ela dizia, ela dizia, não precisa nem do Velho Testamento para falar de Jesus. O próprio, do Novo Testamento, para falar de Jesus, o próprio Velho Testamento já anuncia o Messias, o Yeshua. Ela falava com alegria isso. E este homem compreendeu que em Isaías já anunciava aquele que haveria de vir para sofrer, morrer numa cruz, experimentar toda a carga de pecado. Mas ele compreendeu a partir da palavra de Deus. E Filipe foi um instrumento do Senhor para fazer com que esse encontro reverberasse durante muitos anos e até chegarmos a nós. Você pode, depois então, aconteceu que eles encontrando um lugar, porque Filipe havia dito para eles, olha, não basta simplesmente crer também, você precisa crer em Jesus. Agora você precisa também ser batizado. E ele falou assim, olha, tem uma água aqui, o que impede de ser batizado? E o Filipe então pergunta, você crê em Jesus? Você crê de fato? Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio nisso.
e ele foi batizado. Depois Filipe, então, foi colocado pelo Espírito Santo em outro local, mas aquele homem estava alegre, estava muito feliz. A partir daquele homem, juntamente com aqueles africanos que estavam lá, quando o Espírito Santo desceu de forma maravilhosa, e ali haviam também pessoas do Egito, de outros lugares. O evangelho se expandiu, chegou aos confins da terra, aos confins do mundo daquela época. E a gente vê então na teologia um período chamado patrística. E a patrística é feita por teólogos africanos. Portanto, a minha fé, a sua fé, a base dessa nossa fé, o solo dessa nossa fé é a África. Na verdade, o solo do nosso cristianismo, da nossa fé cristã, está lá atrás, quando Deus falou do nascimento da mulher, nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E o que aconteceu em entroncamento da Ásia com a África. Portanto, meus queridos irmãos, libertem-se dessa postura colonizada. O nosso cristianismo, a nossa fé cristã não está baseada naqueles europeus que oprimiram os povos por vários lugares do mundo. A nossa fé cristã tem base em solo africano. E nós louvamos ao Senhor por isso, porque esse encontro aqui foi de alguém que estava à disposição para falar do Evangelho. A mensagem que fica para mim, meu coração, é justamente essa. Será que eu estou disposto a ser conduzido pelo Espírito Santo? A estar completamente nas mãos do Espírito, para que Ele me faça instrumento dele, para que os encontros que eu tiver na vida, eu possa produzir sementes que vão reverberar, que vão crescer, que eu vou morrer, eu vou estar séculos e séculos esquecido, mas essa minha ancestralidade vai ficar na memória dos encontros que eu tive na minha vida. E os encontros que eu tive na minha vida, Jesus foi Senhor, Jesus foi expressão cada vez mais daquilo que eu cria. Que você possa, nos seus encontros, ter a compreensão de que você está orientado pelo Espírito Santo. Não deixe nunca de anunciar Jesus com a prática, com a vida. Mas em alguns momentos, esclareça as pessoas do Evangelho. Não tenha vergonha do Evangelho, porque, como a gente já disse, o Evangelho é um dínamo, é uma explosão que entra em nós e faz mudanças extraordinárias. Não vamos privar ninguém do Evangelho de Jesus.